Olá pessoal, que prazer imenso estar aqui mais uma vez com todos vocês nesse estudo expositivo das cartas de Paulo aos Efésios. Bom, anteriormente Paulo ele falava sobre a doutrina de quem somos, quem é Cristo, da obra de Deus, do Espírito Santo. E aqui, Aline, no capítulo 4, Paulo está falando sobre algo de suma importância, porque ele está lembrando aos cristãos dessas imensuráveis bênçãos, né? E que os cristãos não só poderiam ser gratos a essas bênçãos, mas que eles deveriam viver de forma digna dessas bênçãos, não é verdade? Oi, gente! Mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando o nosso estudo expositivo da carta aos Efésios. Às vezes a gente fica sem gravar por algum motivo ou outro e a gente já sente falta. Mas hoje estamos aqui para dar continuidade e é isso mesmo que tu disse, amor. Os primeiros 3 capítulos, né, da carta de Efésios, Paulo veio com a doutrina, né, um ensinamento teórico, né, a gente tem essa mais trazendo para os nossos dias de hoje, o ensinamento teórico, né, primeiro tu aprende na teoria e daí depois tu tem que colocar em prática, né, porque senão fica apenas um entendimento intelectual, porque como que tu prova que tu entendeu alguma coisa? Quando tu faz certo, quando tu pratica aquilo que tu aprendeu, né, então as cartas de Paulo, todas elas se caracterizam, sempre os primeiros capítulos é da teoria, da doutrina, e sempre os finais das cartas deles é da prática, da convivência. E nessa carta de Efésios ele foca muito na prática de convivência em grupos. Começando pelo grupo da igreja, né, que já foi de cara logo o primeiro grupo que ele falou, não, agora a gente vai colocar essa doutrina, essa teoria toda aí que eu ensinei para vocês em prática, começando pelo quê? Pela igreja. E depois, mais na frente, a gente vai ver que continuam os grupos. Família, pais e filhos, marido e mulher, irmãos e patrão, empregado. Aqui, a carta de Efésios não é um crescimento, digamos assim, individual. Embora seja parte, mas lembra que Paulo falou desde o princípio que nós já deveríamos estar conscientes daquilo que a gente é diante de Deus, filhos de Deus, irmãos de Cristo, herdeiro com ele de todas as bênçãos celestiais, nós já somos isso, já temos tudo isso. Ou seja, Paulo está dando por sentado em espanhol, né? Paulo está falando como um fato consumado, não é essa palavra em português, mas enfim, gente, eu estudo muito em espanhol, eu já misturo todas as coisas. Mas então Paulo é como se fosse um fato já de que a igreja de Éfeso, por ser uma igreja madura, já tinha entendimento do crescimento espiritual, mas que agora tinha que aprender a viver em comunidade, em grupos, né? Então aqui não é um crescimento individual, é um crescimento de igreja. E aqui a gente vai entrar hoje nos dons, né, amor? Hoje, gente, um estudo glorioso. Que Deus abençoe a gente para ensinar e nos capacite e abra o entendimento de vocês para vocês entenderem, porque aqui está falando de crescimento, tanto nosso como de vocês, é recíproco, né? É um crescimento entre igrejas, entre os que ensinam, o que aprende, o que compartilha, o que aprendeu, o que pratica, enfim, gente, é uma bênção. Agora no versículo 7, do versículo 7, né, ao 16, nós vamos tentar ir até o versículo 16, mas ele está falando sobre os resultados de se crer nisso, né? E que dons são esses também que Paulo está falando aqui? Ele fala dos dons. Então nós vamos falar sobre isso e eu queria que você nos acompanhasse até o final desse vídeo. E também nós queremos pedir a sua inscrição. É muito importante a gente falar sobre a inscrição aqui no canal, porque o canal tem como objetivo alcançar o máximo de pessoas, de pregar esse evangelho que nós pregamos de forma límpida, de forma pura, na integridade. Né? As escrituras não podem ser distorcidas ou manipuladas ou pervertidas. Então nós pregamos essa palavra de forma correta, de forma límpida. E nós queremos que você não apenas seja um inscrito, mas também nos apoie, espalhando esse conteúdo para o máximo de pessoas,
E se você não é inscrito, então você pode nos ajudar agora com a sua inscrição, porque quanto mais inscritos no canal, o YouTube, a ferramenta do YouTube, o algoritmo, vai entender que esse canal é importante, que esse canal ele é relevante, que os vídeos são relevantes. Então, inscreva-se aí no canal e fique conosco até o final desse vídeo. E lembrando que estaremos fazendo uma oração por todos vocês ao findarmos esse estudo de hoje, tá certo? Então, você já pode se inscrever no canal. E nós vamos entrar aqui com tudo nesse estudo, vamos ler aqui a partir do versículo 7, se você tem a sua Bíblia, abrem no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Então tá, diz assim, subindo, né, um pouquinho, né, que Paulo terminou ali, que a gente estudou o estudo anterior falando que somos todos parte de um corpo só, né, onde existe um só cabeça, um só Deus, uma só esperança, uma só fé, um só batismo, um só Deus em todos, que é em todos e é por todos, né? A gente terminou o estudo anterior falando sobre isso. Então, nesta sequência, Paulo vem e fala assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Até antes de entrar no dom, porque dom é um presente, né, gente? Acho que já ficou claro, né? Para quem ainda não ouviu, eu costumo falar isso mais lá no canal Fundamento. A palavra dom no original é charis, que significa literalmente um presente, um regalo, uma dádiva, algo que nós recebemos de Deus sem merecer, né? Então, nós recebemos esse dom de Deus para a edificação da igreja. Então, cada um de nós recebe um dom que vem da parte de Deus. 1 ou 2 ou 3, não sei quantos o Espírito quiser dar, né? Aqui ele diz, ó, e a graça de Deus foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Aqui já entra o detalhe, o dom é de Cristo. E ele divide pra gente, ele compartilha com a gente. Ou seja, o dom não é meu, o dom não é do Anderson, o dom é de Cristo. E ele, na graça e na soberania dele, divide com a gente, compartilha. É como o Anderson pediu pra vocês aqui agora, né? Compartilha aí, vocês estão recebendo, um exemplo, vocês estão recebendo esse dom, esse presente de estar participando desse estudo com a gente e aprendendo. Aí quando o Anderson diz assim, agora compartilha com outros, então vocês estão dividindo esse presente que vocês estão tendo para ajudar outras pessoas. É exatamente isso aqui que está escrito aqui. O dom é de Cristo e ele nos dá. A graça de Deus nos alcança de tal maneira que ele divide com a gente esse dom. E é dado a cada um. Aqui também entra aquela coisa que Deus distribui os dons, isso está mais lá em Coríntios, mas é bem importante falar que Deus distribui os dons para cada um de acordo à vontade dele. Não significa que todos vão ter os mesmos dons e não significa que todos vão ter todos os dons. O Anderson tem o dom dele, eu tenho o meu, tu que tá aí que é um filho de Deus tem o teu dom também. É de acordo com a vontade de Deus. Não é de acordo com a nossa vontade, é de acordo com a graça e a soberania dele e tudo para a edificação da igreja. Lembra que eu falei agora há pouco? Aqui Paulo está sendo específico. Esses dons que ele está dando é para comunhão da igreja, para o crescimento da igreja, não é um crescimento espiritual. Meus amores, presta atenção, o dom que a gente recebe de Deus não é nosso e não é pra gente. Vocês conseguem entender isso? O dom que eu recebo, por exemplo, eu tenho o dom de ensinar. Esse dom não é para mim, esse dom é para mim dividir, compartilhar com vocês. Não é para mim, eu não vou me auto-edificar com o meu dom de ensinar. Ao contrário, eu vou usar ele em serviço da igreja. É importante falar isso, né, amor? É importante que os dons não são pra gente, são pros outros. Então, se tu é um crente assim, que tá ali, um pé na igreja e outro lá fora, que não tem muito interesse de estar em comunhão com os irmãos para dividir dom, aí até já entra no estudo que eu tava gravando hoje à tarde pro canal. É bom avaliar aí esse teu entendimento do evangelho. Por quê? Porque todo crente tem um dom e esse dom é para compartilhar com a igreja, não é para si próprio.
tá? Então é muito importante esse entendimento. Então esse dom é um presente que a gente ganha de Deus, né? Que é dele e ele nos dá pra gente não se gloriar, porque a gente tem simplesmente pela graça dele. E ele vem falando aqui que é justamente para dividir com a igreja. Agora, eu não sei se eu já continuo lendo aqui, amor, já entramos diretamente nos dons ou tu vai falar mais alguma coisa sobre isso? Não, só para destacar que essa palavra, a palavra graça é usada 12 vezes nessa carta de Paulo, né? Veja que esses dons, eles são dados pelo Senhor Jesus gratuitamente. E como a Aline falou, esses dons são usados não para o nosso benefício, para o nosso bel prazer, mas para o bom funcionamento da igreja, né? Para o andamento, o desempenho de cada um ali. Um dom que eu tenho, esse dom é dado unicamente, por exemplo, cada um recebe esse dom e cada um complementa o outro com esse dom. Nem todos exercem a mesma função, mas cada um vai receber um dom segundo a vontade de Deus, a sua soberana vontade, para que ele venha complementar com o outro que tem um outro dom. Para esse bom funcionamento, não uma disputa, não é uma competição, né? Como muitos pensam, não, o meu dom é melhor que o dele, eu faço melhor, não existe isso, não existe diferença. Cada um vai receber esse dom para esse bom funcionamento. E Deus faz isso em plena sabedoria, né? Porque ele conhece o coração do ser humano. E ele faz justamente isso para a gente viver na dependência um dos outros, saber que a gente precisa um dos outros, dependendo dele em tudo, do Espírito Santo de Deus, mas também da ajuda do outro. Porque o que sobra em mim, falta nele. O que sobra nele, falta em mim. Nós não somos autossuficientes. Sempre vai faltar um dom que aquele irmão tem que eu não tenho e que eu vou precisar dele. Soberania de Deus, união, unidade, um corpo só. Um dedinho, um nariz, uma boca, uma perna, um dedo, um braço, todo mundo importante, todo mundo funciona junto. Um depende do outro. Um exemplo disso é o casamento, por exemplo, né? Tem coisas que a Aline sabe fazer e eu não sei fazer. Tem coisas que eu sei fazer e ela não sabe. Então, um complementa o outro. Um vai complementar o outro. E às vezes eu levo crédito naquilo que ela fez, né? Ou ela leva crédito naquilo que eu fiz. Mas não importa isso. Porque afinal de contas, um está cooperando com o outro, um está ajudando o outro, está complementando com o outro. A mesma coisa são com os dons que o Senhor Jesus deu a cada um, a cada cristão, né? Eles vão complementar um ao outro. E não importa quem leva o crédito ou quem não leva. Não, e assim, e é muito legal, foi bom tu falar esse negócio do exemplo de que tu sabe algumas coisas que eu não sei, eu sei alguma coisa que tu sabe, mas como é legal quando a gente é humilde em depender da ajuda do outro e não querer ser autossuficiente, querer saber tudo. E quando existe essa confiança. Gente, se a gente levar isso para todos os ramos da nossa vida, casamento, família, trabalho e igreja, que é o que a gente está estudando hoje, como é legal poder confiar numa pessoa. Sinceramente, eu quando vou gravar os vídeos, se eu gravo alguma coisa errada, ou se eu sei que vou ter que corrigir alguma coisa, ou aparecer um barulho de repente, eu tive que interromper o vídeo, eu fico tranquila. Depois o Anderson arruma, ele sabe. Gente, é assim, isso é confiar no talento, no dom da outra pessoa. Depois o Anderson arruma. Não é acomodação, tá? Tem diferença de acomodação, mas não é confiança, saber que, se eu tivesse que fazer isso, eu não ia saber fazer. Ainda bem que o Anderson sabe, depois ele arruma. É legal isso, essa confiança de depender do outro, de não ter inveja, de não se sentir inferior.
eu tinha que saber fazer isso para não depender. E não existe isso. Não existe isso. E não deve existir. Nem no casamento, nem na família, nem no trabalho e nem na igreja. Mas sim existia essa cumplicidade, existia essa unidade, existia essa confiança de poder dizer, puxa, ainda bem que eu tenho aquele irmão ali para me ajudar. Puxa, ele tem um dom, ele tem uma capacidade para isso. E Deus faz isso na soberania dele para justamente a gente viver em comunhão e um ajudar o outro. Isso é muito legal, gente. Então agora nós vamos para o versículo 8. E daí ele fala, né? Então, e lembrando sempre, né? O dom é de Cristo, né? A gente está aí só na sombra dele. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. De novo os dons, né? Tu quer falar sobre isso, amor? Opa. Aqui Paulo está retratando o seguinte, quando ele diz, quando ele subiu às alturas, ele está dizendo o seguinte, quando Cristo ele retornou da sua batalha, né? Quando ele voltou da sua batalha naquela altura, os reis, quando eles saíam para a guerra, eles venciam o inimigo, eles traziam consigo os seus despojos daquela batalha. Então Paulo está falando com respeito a isso, que o Senhor Jesus ele voltou da sua batalha vitorioso, ele venceu naquela cruz. Com o sangue, quando Cristo morre na cruz, com o sangue dele, com a morte, com o sacrifício perfeito dele, ele destrói os inimigos, ele destrói Satanás, anticristo, demônios, principados, a morte, ele destrói o pecado, porque Cristo desceu para quê? Para matar o nosso pecado, para vencer o pecado que separava o homem, a criatura do seu Criador. A inimizade que existia entre o homem e Deus. Cristo desceu para ser esse intermediador. Então, quando ele sobe, ele vence o pecado, ele nos liberta da escravidão do pecado, né? Nós éramos os escravos, nós éramos os cativos. Éramos cativos do nosso pecado, da nossa vontade, da nossa escravidão ao pecado. Cristo vence na cruz e nos dá liberdade. E é isso que ele faz. Quando ele sobe aos céus, que Paulo falou desde o princípio, nós já estamos com ele nas bênçãos, já estamos no plano de Deus, nós que somos filhos já estamos lá. Já temos todas as bênçãos com ele. Então aqui ele só está descrevendo. Quando Cristo sobe aos céus, ele leva cativo o cativeiro. Ele leva todos aqueles que ele libertou da escravidão, aqueles que eram escravos do pecado, ele leva com eles. Agora nós somos livres em Cristo. E além disso ainda, como tu falou, né, amor? Que era um exemplo que Paulo estava usando aqui, de quando um rei ia para a batalha e vencia, quando eles venciam os reis, eles pegavam, né, todo o ouro, toda a prata, todos os bens daquele povo vencido e dividia, né? E era dividido. Aqui ele está falando, Cristo subiu, levou com ele todos aqueles que eram escravos do pecado, gente, os filhos dele, por quem ele morreu, e ainda ele nos distribui o quê? Os dons. Ele nos dá os dons que é dele, ele venceu, e os dons são deles, como a gente acabou de ler no versículo 7, mas ele não fica só para ele dá pra gente. É importante você entender isso, porque o que aconteceu na cruz? Na cruz, ele venceu a morte, ele triunfou sobre a morte. E ali ele resgatou aqueles que estavam presos, estavam algemados, estavam submetidos a Satanás, estavam nesse mercado de escravos da iniquidade. Então, ele libertou esses cativos, esses escravos. E ele venceu na cruz, venceu a morte e trouxe consigo os prêmios dessa vitória, como era com os reis naquela altura, como acontecia com os vencedores numa guerra, que traziam consigo aqueles prêmios, aqueles despojos e repartiam com todos os soldados. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o Senhor Jesus venceu a cruz, mediante a sua vitória na cruz, ele trouxe consigo os prêmios dessa vitória. Esses dons significam um presente, um obsequio. Então, ele repartiu aqueles presentes, esses dons, com os seus filhos agora, né? É isso aí. Olha só, além de termos sido livres do nosso pecado, da nossa escravidão,
fomos livres do inferno e ainda hoje fazemos parte da família de Deus, do corpo de Cristo, e ainda recebemos todas as recompensas que Ele merece. Ele que morreu, né, gente? Ele que sofreu e Ele recebeu. Mas Ele não, ele quer dividir com a gente. Ele quer dividir com a gente, com os irmãos dele, né? E se todos tivessem esse entendimento. Então ele fala assim: ora, que quer dizer que subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, né? Paulo está dizendo aqui que Cristo subiu às alturas, né? E levou com ele todos os cativos, todos aqueles que eram escravos e que agora são filhos de Deus com ele. E daí ele quer dar um adendo aqui, quem é que subiu, senão aquele que também desceu às regiões inferiores da terra, né? O mais profundo do abismo, para proclamar a vitória contra os seus inimigos, contra os seus adversários. Porque Cristo desceu e venceu tudo isso que a gente falou, venceu o inferno, venceu a morte, venceu Satanás, venceu principados, venceu potestades, venceu tudo isso. Então ele desce nas regiões inferiores para proclamar essa vitória. Então, Paulo só está lembrando isso aqui, né? Então, ele vem e fala assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Cristo subiu vitorioso, né? Cristo subiu com a vitória, vitorioso, e para encher nele todas as coisas, porque tudo foi feito por ele, por meio dele, para a glória dele, né? Então aqui Paulo só tá mais uma vez falando que Cristo é tudo em todos. Quando ele sobe aos céus, ele sobe para encher tudo com a glória dele. Então, e ele fala assim, e agora ele falando dos dons que ele distribuiu à igreja, né? Para o crescimento, o santo ministério e o serviço dos santos. Então ele fala assim: e ele mesmo, Cristo, concedeu uns para serem uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É o que a gente falou. Os dons são dados para cada um individualmente, mas não é para a pessoa ficar para si. É para a gente dar, compartilhar, ajudar os outros para que venhamos crescer, para que o corpo todo venha crescer e desenvolver. Mas agora a gente vai focar um pouco em cada um desses ministérios aqui, né, amor? Porque para começar, o detalhe, aquele que a gente estava conversando antes, vou deixar para falar no final. Mas vamos primeiro falar, amor, desse dom de apóstolo? Tu quer começar falando disso? Pode começar. Ou posso falar? Então vamos lá, meus amores, olha só. Paulo está sendo muito claro. Deus deu dons para alguns serem apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores, né? São 5: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Cinco dons aqui que Paulo está dizendo que Deus concedeu para algumas pessoas, para elas ajudarem, administrarem a igreja para que haja crescimento. Então Paulo fala o seguinte, que apóstolos e profetas, vamos falar desses dois porque os dois entram aí mais ou menos no mesmo. Vamos fazer uma pergunta: existe ainda hoje apóstolos e profetas na igreja? O que vocês acham? Hoje, desde o início, do final do século XIX, início do século XX, começou aí a era da apostolites, né? A era dos novos apóstolos, né? Agora qualquer um vai lá e se autodenomina apóstolo. Eu sou apóstolo tal, eu sou apóstola tal. Até mulher agora é apóstola, tu já viu? Então, tem apóstolo para tudo quanto é lado. O que vocês acham? Vocês acham que esse ministério, esse dom de apostolado ainda existe?
A resposta é muito clara e ela é bíblica e ela é um não bem redondão. Não. Paulo é muito claro, Paulo está aqui descrevendo. Meus amores, prestem atenção. Paulo estava vivendo aqui, ele era um apóstolo. Ainda existia outros apóstolos vivos também pregando o evangelho. Então Paulo está dizendo que Deus concedeu, está explicando que Cristo concedeu dons para determinadas pessoas, e um desses dons foi para apóstolos, outros para os profetas. Profetas do Antigo Testamento, né, que já vinham profetizando tanto a vinda de Cristo como acontecimentos do futuro sobre a escatologia, mas também há profetas que ainda estavam em vigor naquele período, mas que já não eram essas profecias como essa bagunça que virou hoje no pentecostalismo, né? De, o Senhor manda te dizer que tu vai quebrar a perna, o Senhor manda te dizer que tá te livrando de um acidente, o Senhor manda te dizer que tu vai ter uma vitória, o Senhor manda te dizer que tu vai viajar e vai enriquecer. Não é nada disso, isso aí é heresia, blasfêmia, são doutrinas de demônios, tá, gente? Isso tá escrito na tua Bíblia também. Só não acredita e não crê nisso quem não quer. Tem gente que gosta de viver no engano, né? Mas enfim, não é nada disso que tá falando aqui. Os profetas na época da igreja primitiva, que era o fundamento, porque Paulo foi muito claro, o fundamento da igreja são os apóstolos e os profetas. Os profetas do Antigo Testamento que profetizavam Cristo, os apóstolos que estavam pregando Cristo crucificado e os profetas no sentido do Novo Testamento que profetizavam, mas as profecias que eles falavam era nada mais, nada menos do que repetir as profecias do passado. Pedro foi um profeta. Quando Pedro disse lá no Pentecostes, lá no livro de Atos, no versículo 2 e versículo 3, quando ele repetiu a profecia de Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito. Lembra dessa profecia? Pedro ali estava profetizando novamente aquilo, repetindo. A profecia no Novo Testamento é nada mais, nada menos do que repetir, lembrar as profecias do Antigo Testamento. Jesus mesmo foi um profeta, porque ele profetizou, repetiu as profecias de Daniel, repetiu as profecias de Isaías, ele repetia as profecias, o que já estava escrito dos profetas do passado. Jesus repetia, o Espírito de Deus está sobre mim. Isaías falou isso. Quando Jesus disse, assim como falou o profeta Daniel, quando vocês virem a abominação desoladora subirem no templo, fujam. Jesus estava profetizando o tempo do fim. Mas o quê? Simplesmente repetindo uma profecia do passado, lá do Antigo Testamento. Então hoje o dom de profecia é nada mais, nada menos do que ler as escrituras. Por exemplo, quando eu ensino escatologia para vocês, quando eu leio Daniel para vocês, quando eu leio Apocalipse para vocês, mas principalmente as profecias do passado, do Antigo Testamento, eu estou profetizando, mas porque eu estou lendo a profecia, não porque eu sou uma profetisa. Não são profecias novas, não são novas revelações, nada disso. O profetizar aqui que Paulo está dizendo era tanto dos profetas do passado como aqueles que agora repetiam, lendo os pergaminhos, as escrituras, as profecias do passado, dos verdadeiros profetas. Então, hoje já não existe mais vigente o dom da profecia, porque as profecias estão todas aqui. A gente pode ler elas, mas a gente não pode inventar uma profecia nova. Então essa história de profeta e profetiza e profetada, porque o Senhor manda te dizer, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e vai acontecer um terremoto, nada disso, gente. Isso aí é coisa de imaginação de pessoas, de falsos profetas, de falsos crentes, de pessoas que não têm o entendimento das escrituras, tá? Pessoas levadas por ventos de doutrinas, porque aprenderam assim de seus líderes e seguiram adiante com seus ministérios no engano, no erro, na heresia e vão prestar conta diante de Deus. Não existe mais o dom de profetizar novas coisas. A profecia está aqui, toda ela aqui revelada. A única coisa que a gente pode fazer é ler e repetir elas. Era isso que Paulo estava ensinando. E quando ele fala dos apóstolos, como eu comecei falando, hoje não existe mais apóstolos. Por quê? Porque Paulo estava falando na época dele que ainda ele estava vivo, João estava vivo, os outros ainda discípulos, alguns estavam vivos. Então ele está falando, Deus concedeu
profetas e apóstolos para o fundamento da igreja, né? Ele era um dos apóstolos. Mas isso não significa que isso perduraria por todo o período da igreja, porque ele disse que os apóstolos e os profetas são o fundamento. Meu Deus do céu, qual a dificuldade de entender? Quantas vezes tu faz um fundamento numa construção? Tu vai construir uma casa, cada ano tu tá construindo um fundamento novo? Não, o fundamento é uma única vez. O fundamento é a base, é o fundo de tudo, é o que vai para baixo. Tu fortalece o fundamento para depois construir para cima. Isso é o crescimento da igreja. Então Paulo é muito claro que o fundamento da igreja são os profetas e os apóstolos. Mas o fundamento é um só, foi colocado já, acabou. Agora, a partir do fundamento, que são os profetas e os apóstolos, vem o crescimento, vem a construção, que daí vem com os outros dons. Pastor, mestre e os outros dons para a edificação da igreja. E é importante lembrar, né, amor, para que não fique dúvidas de que o dom de apostolado não está mais vigente, repito, não se está botando fundamento toda hora numa construção, ele já foi feito a primeira vez e lá ficou, agora é só crescimento, edificação, mas para que não fique claro, existem requisitos nas escrituras para ser um apóstolo. Existem requisitos. E o falso evangelho de hoje, o falso evangelho, principalmente as doutrinas pentecostais, esqueceram de ler isso. Esqueceram de ler os requisitos para ser um apóstolo. Por isso que hoje em cada esquina a gente tem um apóstolo. Ou até uma apóstola agora, né? Então, por quê? Porque literalmente desconsideram o que está escrito. E os requisitos para ser apóstolos, o principal deles é ter visto Cristo ressuscitado. É ter aprendido, andado com Cristo e aprendido com Cristo. É o principal requisito. Ter visto Cristo ressuscitado, pergunta, os apóstolos de hoje, do século 20, 19, 20, 21, esses apóstolos viveram há 2000 anos atrás e viram Cristo ressuscitar? Eles aprenderam diretamente de Cristo? Porque Paulo foi o último apóstolo. Ele disse, eu sou o último, como um abortivo, nascido fora do tempo. Porque primeiro eram os 12, Judas foi excluído, os discípulos entre eles decidiram por conta própria colocar Matias, mas não era o escolhido de Deus era Paulo. Então Paulo veio a fazer parte do grupo dos 12 para fechar os 12, e ele mesmo disse que ele foi o último, um abortivo como nascido fora do tempo. Mas ele foi escolhido a dedo por Deus. Lembra quando Jesus derrubou ele do cavalo? Ele viu Jesus, e ele não viu Jesus uma vez, ele viu várias. Jesus apareceu para ele. Quando ele foi para o deserto da Arábia aprender, ele ficou 3 anos aprendendo direto de Cristo. Exatamente como Pedro, como Tiago, como João. Paulo ficou 3 anos na Arábia aprendendo com Cristo. Paulo subiu ao céu e aprendeu diretamente de Cristo e de Deus no céu, no 3º céu. Então ele foi o último apóstolo. Não existe mais apóstolos. Por quê? Porque ninguém mais viu Cristo ressuscitado, ninguém mais foi chamado por Cristo, porque é outro requisito, ter sido chamado por Cristo para ser apóstolo. Hoje em dia as pessoas se chamam, né, para ser apóstola, né? Elas se autodenominam, não, eu sou apóstolo. Por quê? Porque o apóstolo é um título legal, né? É um título legal para ser importante. Elas se intitulam, né? E esse era um termo usado particularmente para os 12 discípulos. E Paulo, que foi o último apóstolo, foi Paulo de Tarso, né? Que caiu do cavalo, que viu o próprio Senhor Jesus e que esteve com o Senhor Jesus. Então hoje não existem apóstolos. Você contextualizou muito bem isso, não tem nem mais o que eu falar agora, porque é exatamente isso. Vamos então passar para o versículo 12, né? Então, mas ainda faltam os evangelistas, né? Os evangelistas, pastores e mestres. Então vamos concluir. A gente ficou aqui nesses 2 ministérios que Paulo só estava... Gente, meus amores, presta atenção. Paulo era um homem como eu e como tu,
E ele estava escrevendo uma carta ensinando aquela igreja, falando do ministério, da igreja, do crescimento, lembra? A prática. E ele está falando, olha, Cristo morreu, levou os prisioneiros do inferno cativos com ele, que somos nós, e ainda nos deu dons, nos deu esses presentes. Ora, para uns eles deu o dom de profeta, outro o dom de apóstolo, tal. Ele está simplesmente descrevendo. Então, a gente precisa ter esse entendimento para que não haja mais esse erro, esse engano trágico e muito perigoso para aqueles que hoje em dia continuam acreditando em apóstolos, em homens totalmente destituídos da glória de Deus, destituídos da verdade bíblica, que estão por aí se autotitulando apóstolos e bota a mão aqui, e bota a mão no meu pé, e ó a cura, e ó isso, e ó aquilo, pegando para si os méritos dos apóstolos do passado que realmente viram Cristo e andaram com Cristo. Não existe mais isso. Ficou claro que profetas e apóstolos são o fundamento da igreja primitiva. Isso foi lá 2000 anos atrás, com os últimos profetas que profetizaram as profecias, que repetiram as profecias, do qual o próprio Senhor Jesus fez parte, e Paulo foi o último apóstolo. Então, esses dois dons já não estão mais vigentes nos dias de hoje. Mas enfim, agora vamos falar dos dons vigentes, que são os dons que até hoje para a edificação da igreja. E por que a gente fala? Porque tu não vê os apóstolos, Paulo e Pedro, falando com pessoas, orientando pessoas para serem apóstolos. Tu vê Paulo, tu vê Pedro instruindo pessoas para serem pastores, para serem presbíteros, para serem mestres. Lembra Paulo ensinando Timóteo? Timóteo, pastoreia a igreja, seja irrepreensível, pastoreia a igreja da maneira, escolhe bispos e pastores para cuidar. E tu não vai ver Paulo falando, escolhe aí alguém para ser apóstolo. Não tem lógica. Tu não vê Paulo dizendo, escolhe uns aí para ser profeta, para revelar a revelação do futuro para as pessoas ansiosas que só querem saber do futuro porque não creem, porque não vivem pela fé. Vai na macumba, então, vai na bruxaria, é a mesma coisa. Eu me dá um nervoso quando eu falo sobre isso, porque é literalmente o contrário de viver pela fé, de confiar na soberania de Deus. Não, tem que saber. Então vai logo na bruxaria e pede para ler a bola de cristal e o tarô, é a mesma coisa. Tu não vê Paulo ensinando isso para as pessoas, para orientar pessoas para ser profeta e apóstolo. Não, ensinando Timóteo, ensinando Tito a ser pastor, a levantar homens de Deus de caráter para ser bispos, pastores, presbíteros, diáconos. Isso tu vê. Então, por isso que a gente diz que os dons, esses são os dons de serviço vigentes até hoje. Pastor, diácono, evangelista. O que é um evangelista? Evangelista é aquele que sai pelo mundo inteiro pregando o evangelho, os missionários, né? Evangelistas, evangelizar. Não é sair dando folhetinho na rua, tá? Não é isso. Dando jornalzinho, dando rosinha, não é isso aí, não é evangelizar. Evangelizar é sair pelo mundo pregando a verdade das escrituras. Esse é o dom dos evangelistas. Paulo foi um evangelista. Paulo viajou foi o que mais viajou pelo mundo todo pregando o evangelho. Paulo foi um evangelista. Ele era apóstolo e era evangelista, e era pastor e era mestre, ele era tudo, né, amor? Paulo era tudo. Então, evangelista é aquele que sai pelo mundo pregando. Pastores, homens de Deus que se dispõem a fazer missões, né, para a Amazônia, vão lá para a África fazer missões, pregar o verdadeiro evangelho, tá, gente? E pastor e mestre, que é a mesma coisa, né, amor? Mas pastor e mestre, por quê? Porque um pastor, ele abrange as duas coisas. Porque pastorear, né, amor, é cuidar, né? É orientar, guiar, alimentar, né, as ovelhinhas, né? Alguém que está ali liderando, né, um trabalho, que está ali com uma função, como, por exemplo, quando a igreja iniciou, teve lá um dos principais líderes da igreja de Jerusalém foi o Tiago, né? E ele fez discípulos que ficaram ali, por exemplo, Barnabé, né? Por exemplo, o discípulo de Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo, né? Silas. Foram esses homens que depois lideraram a igreja, que cuidaram de um rebanho, que estiveram ali, né? Sobre esse fundamento dos apóstolos
e dos profetas. Então há uma pequena diferença aí, mas que também exerciam esse trabalho de evangelizar, de pregar as boas novas. Só que eles tinham uma responsabilidade de cuidar daquilo ali, né? É que assim, o pastor, ele cuida, ele orienta, ele exorta, ele corrige, ele alimenta e ele é mestre no sentido porque ele ensina, né? Porque mestre é professor, é aquele que ensina. E o pastor não ensina, né? O pastor de acordo com o próprio Senhor Jesus, é o anjo da igreja. É aquele que é o cabeça da igreja, que Deus colocou ali para cuidar, para ensinar, né? E vai ensinar, vai exortar na palavra de Deus com amor, como a gente vai ler aqui mais para baixo. E ele cuida, ele ajuda, conduz, né? Ele conduz a ovelha que está no mau caminho, ele traz para perto, a ovelha que se perde, ele busca, né? É aquele pastor que ele não é só... o pastor, ele é completo. Ele é pastor e ele é mestre ao mesmo tempo. Porque ele ensina e ele cuida. Ai, não sei, é porque o pastor faz tanta coisa, sabe? Se as pessoas entendessem o que os pastores fazem, né, de verdade, Ele né? faz o mesmo trabalho, ele é evangelista, só que ele é pastor porque ele conduz aquele trabalho, ele conduz aquelas ovelhas, ele está conduzindo aqueles evangelistas, ele está alimentando, ele está cuidando ali, como de fato um pastor de ovelhas ele faz. Ele conduz a ovelha aos pastos, ele conduz a ovelha às águas, ele cuida para que o lobo não possa devorar aquela ovelha. Então esse é o pastor, né? E mestre, porque ele está ali com várias responsabilidades naquele lugar, né? Então é muito importante, né, diferenciar isso, de pastor, de evangelista. Todos têm a mesma função de pregar as boas novas, de evangelizar, né, por meio da palavra de Deus. A diferença do pastor para o evangelista é que o pastor é fixo. O pastor fica naquela igreja. O evangelista sai para fazer missões. O evangelista, ele vai de lugar em lugar, né? O evangelista no original aqui não é o pastor fixo que está ali numa igreja dando a vida para aquele povo, que conhece aquelas ovelhas, que vê aquelas ovelhas nascer, gemer, sofrer, passar por lutas, por tribulação. Esse é o pastor. O evangelista é aquele que prega o evangelho em vários lugares diferentes. Ele não tem uma igreja fixa. O pastor não. O pastor é aquele que está ali, ó, dia e noite, cuidando das ovelhas para proteger do lobo e tal. E o pastor é mestre também. Por quê? Porque ele ensina. Ele leva as pessoas ao novo nascimento. Porque a pregação do evangelho é que faz com que a pessoa venha nascer de novo. Então, o pastor, além de cuidar das feridas, cuidar da ovelha tonta, né? Que tá sempre, a gente vai falar daqui a pouco, por que Deus escolheu a ovelha para comparar a gente? Porque a gente é tonto. A gente se deixa levar por qualquer coisa. O pastor tem que estar ali, sempre puxando para o caminho certo. E ele faz isso com o dom de mestre que ele tem, com a palavra, de ensinar, né? Então... Aí ele fala assim, então ele dá esses dons com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, então Deus dá esses dons para determinadas pessoas específicas, né? Porque ele distribui para cada um que ele quer, para que este serviço, esse dom, venha a ser em função de servir a igreja. Repito, um pastor não vai se autopastorear. Um pastor vai pastorear as ovelhas, outras pessoas, né? Um mestre não vai ensinar para si mesmo. Não, ao contrário, ele aprende de outros que aprenderam antes que ele, né? Que Paulo dizia, aprendei de mim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo aprendeu com Cristo. Então... Paulo está dizendo, eu quero que vocês imitem o que eu faço, mas não porque sou eu, mas porque eu estou imitando Cristo. Tá dando para entender? Então, o mestre, ele é esse. O pastor, ele aprende para si, mas não fica para si. Ele dá também. Ele está sempre sendo o dador, o alimentador das ovelhas, né? Então, é para o serviço, para o crescimento do corpo de Cristo. Só que assim, eu queria só comentar algo com respeito a isso, porque quando a gente medita nas escrituras, a gente tem que ler a Bíblia
de maneira clara e prestando atenção, porque às vezes num verbo tu entende um tesouro escondido totalmente aqui. Numa simples frase, numa simples palavrinha. Olha só, ele diz assim, ó, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, pastores, mestres e evangelistas. Ele mesmo concedeu. Ele quem? Cristo. Cristo concedeu uns homens, lembra que ele deu dons para lembra do motim que o Anderson explicou agora há pouco, que o rei ganha a guerra e ele pega lá os escravos e todos os bens para ele, e depois ele usa aqueles escravos para o serviço dele e distribui os motins para quem ele quiser? Cristo fez isso. Eu não sei se vocês já se deram conta em todos os estudos que a gente fez aqui, mas quando Cristo nos resgatou, nós éramos escravos de Satanás e do pecado. Cristo nos resgatou para agora sermos escravos dele. Que troca legal, né? É uma troca maravilhosa. Éramos escravos do pecado, do diabo e condenados ao inferno. Cristo nos resgatou. Lembra que Paulo disse, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Eu agora sou prisioneiro de Cristo. Eu sou escravo de Cristo. Ou seja, Cristo nos resgatou da escravidão do inferno, de Satanás e do pecado, para que agora venhamos servir a Ele, sermos escravos dele. Então, o Senhor faz o que quer dos seus escravos, né? Dos seus servidores. Mas lembrando que do lado de Deus é tudo com muita justiça e com muito amor. Então, aqui está dizendo assim, ó, que Cristo concedeu uns desses que Ele salvou para serem apóstolos. Ou seja, além de Deus dar o dom para cada pessoa, Ele, na sua graça, concedeu alguns para cuidar da igreja. Olha o cuidado com essa igreja que Deus tem. Não é simplesmente que Deus foi lá e deu o dom pro Anderson, ó, tu vai ser pastor, tu vai ser mestre. Deu para ele o dom de ser mestre. Não é só isso. Ele pegou o Anderson depois de ter dado o dom e disse assim, a igreja bíblico fundamento. Eu vou dar o Anderson como pastor e mestre dessa igreja, para ele cuidar dessas ovelhas. Gente, isso é muito forte. Além de dar o dom, ele dá a pessoa que ele deu o dom para cuidar daquela igreja. Olha o privilégio dessas igrejas. Quando elas recebem um pastor de verdade, que realmente recebeu um dom de Deus de verdade. É muito forte isso, só que muita gente não tem esse entendimento, amor. Na verdade, somente aqueles que nasceram de Deus e são aperfeiçoados, também Paulo fala desse aperfeiçoamento, desempenho de cada um nessa igreja. Porque esse aperfeiçoamento é justamente isso, é o pastor conduzir o pecador, o cristão, do pecado à obediência a Deus. Então ela passa a ter esse entendimento, né, dessa importância, e ela se torna muito grata, ela se torna muito feliz e alegre porque ela tem um pastor, né? Pastor, né? Ela tem alguém que ensine a verdade. Alguém que não vai extorquir ela, né? Que não vai explorar ela. Alguém que não vai ser injusta com ela. Mentir para ela, enganar um pastor que não vai arrancar a sua pele. Né? Porque nós temos aí vários pastores que são aclamados, que não são pastores. Vários líderes que são aclamados, que não são líderes. Não estão fundamentados nos apóstolos, na igreja, não são essa igreja primitiva. E quando é que você sabe disso? Só quando você é arrancado por Deus desse engano, né? Porque nós estivemos nesse engano durante muitos anos. Durante muitos anos estivemos lá. Mas Deus, Ele nos tirou desse engano por meio da palavra, por meio da Escritura, por meio da verdade que estava diante dos nossos olhos e nunca conseguimos enxergar isso. Mas aqui nos próximos versículos nós vamos chegar onde queremos chegar. Mas
voltando aqui, né, a verdade, a verdade é que, infelizmente, e agora eu não estou nem falando de falsas igrejas, eu estou falando de igrejas bíblicas, de pessoas dentro de igrejas bíblicas. Tem muita gente dentro das igrejas que não valorizam os seus pastores. E é muito importante falar sobre isso, porque aqui a gente está falando de trabalho de edificação, e está escrito na Bíblia de vocês, eu juro que está aí, e Cristo, Ele mesmo, foi Cristo. Gente, olha só, como vocês têm que dar valor pro pastor de vocês e orar pelo pastor de vocês. Tem gente que acha que o pastor é obrigado a fazer tudo por ela, tá à disposição dela, mas só sabe reclamar e não sabe ajudar, e tudo joga nas costas do pastor. O pastor se vira sozinho, o pastor faz sozinho, o pastor que se vire, porque ele que é o pastor, eu não sou pastor, não ajuda, não valoriza, não respeita o seu pastor. Olha o que está escrito aqui. Ei, sabe quem foi que te deu o teu pastor? Tu que faz parte de uma igreja bíblica e que acompanha aqui a gente, sabe quem foi que te deu o teu pastor? Foi Cristo. Ele te deu de presente um pastor de verdade, um pastor que realmente ama a tua alma, um pastor que realmente guia a tua alma. Foi ele, e é para esse Cristo que tu vai ter que render contas depois de tu ter desprezado o teu pastor, de tu ter ignorado o teu pastor, de tu ter deixado o teu pastor sozinho, porque pastor é homem de carne e osso também. De tu ter desprezado as vezes que ele te exortou, te corrigiu, te ensinou, e desprezar literalmente aquilo que teu pastor fez por ti. Tinha até que colocar aqui aquele videozinho da internet, muito famoso, daquele pastor que tirou a ovelha do buraco, né? E a ovelha bandida foi e voltou pro buraco, correndo. Ele tirou ela do buraco, literalmente, e depois ela voltou, correu pro buraco. E tem um outro também que o pastor está ali tentando conduzir a ovelha começa a dar cabeçada nele. Né? E isso é literal, é o que acontece, né? O desprezo pelos verdadeiros pastores. É verdade. Os que pregam a verdade. Né? As pessoas, elas querem pastores que agradem, pastores que falam docemente, pastores que passem a mão na cabeça. Elas querem pastores, elas se cercam desses falsos mestres, que contam mentiras misturadas com verdade, que iludem, que contam fábulas. E esses elas honram, né? Esses elas honram. Sustentam, né? Sustentam esse tipo de pastores. Esses elas respeitam, têm educação, têm temor. Mas pelo verdadeiro pastor, esse bíblico aqui, esse que Cristo concedeu, Cristo deu para a igreja, tá aqui, eu vou te dar esse pastor, igreja, porque esse anjo aqui vai te guiar, né? Porque Jesus disse que o pastor é o anjo da igreja. Eu tô te dando esse anjo para te guiar, para te pastorear, para te orientar, para te ensinar. E a pessoa despreza, ignora, ao contrário, só cobra, exige, reclama, e deixa o pastor, ao Deus dará, se o pastor precisar de ajuda, eu não posso, eu tenho que trabalhar, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquele outro. É a realidade. Lembrem-se, não é pro teu pastor que tu vai prestar conta, tá? Teu pastor, ele foi escolhido por Deus, ele tem o dom de Deus, e Deus deu o trabalho, deu o dom para ele, e ele tá fazendo o trabalho dele, e ainda que seja sozinho, Deus vai honrar ele. O problema é que tu vai ter que prestar conta com Deus, com Cristo que te deu esse pastor. Paulo, Aline, ele está deixando bem claro aqui também, nesse versículo, que esse serviço espiritual não é exigido apenas do líder, de um pastor, mas de todos os cristãos. Né? O desempenho de todos têm que ter um desempenho, né, nesse corpo. Nenhum pode estar ali inerte, imóvel. Não, todos têm um desempenho, todos têm importância. E há uma exigência do próprio Deus que todos exerçam isso. Né? É porque assim, precisa de um pastor, né? Precisa de um pastor. Uma vez eu ouvi uma ridiculez de alguém usando um texto bíblico. Ele falou uma verdade, mas com má intenção, com malícia. Eu devia falar isso, ele devia falar isso para Cristo. Um dia Cristo vai falar, vamos ver se ele vai ter coragem de falar isso diante de Cristo. Porque ele disse assim, nós não precisamos de um pastor, nós já temos, Cristo é o nosso pastor. É claro que Cristo é o nosso pastor.
Mas não foi Cristo que instruiu Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, a instruir, a colocar, a discipular homens para serem pastores? Então Paulo mentiu? Então Cristo orientou errado? O Espírito Santo escreveu errado? Porque ele fala, a gente não precisa de pastor. Cristo é o nosso pastor. Por quê? Porque não queriam alguém para cuidar, alguém para controlar. E Deus instituiu o ministério, tá aqui, o ministério de pastor. Desprezar isso é desprezar o cristianismo. Exato. É você negar o cristianismo. Então negar isso é negar a Cristo, Bíblia toda, negar o próprio Senhor Jesus. Exato. É claro que nós estamos debaixo do controle do nosso pastor, o Senhor Jesus. Ele é o nosso pastor. Sem dúvidas. Mas ele instituiu aqueles que vão cuidar da igreja, que vão conduzir a igreja. Justamente porque nós somos ovelhas. E ovelha é burra. Essa é a verdade. Ou vocês acham que Jesus poderia ter escolhido uma serpente, que é esperta, que é astuta, ter escolhido qualquer outro bicho, mas Deus escolheu a ovelha porque a ovelha é tonta, tonta. Então, e ceguinha, né? E cega. Então ela precisa de um pastor. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo a que ponto chega o desprezo de uma criatura a uma ordenança do próprio Cristo, inspirada pelo Espírito Santo, dirigindo Paulo para escrever os dons que vêm de Cristo, que é o de um pastorado? Gente, cuidado, tá? Às vezes a pessoa acha que tá super salva, às vezes a pessoa acha que tá super bem com Deus e ela despreza coisas tão bíblicas e tão importantes como essa e ela não está dando conta de que ela está desprezando o próprio Cristo, as próprias ensinanças de Cristo. E aí ele vem e segue falando assim. Aí ele diz, né, que esse serviço é para o crescimento do corpo de Cristo até que todos nós cheguemos à unidade da fé. Do quê? Do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade à medida da estatura e plenitude de Cristo. Para o quê? Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com o qual induzem ao erro. Ai, meu Deus, amor, acho que não sei se nós não tínhamos que gravar outro vídeo, amor, para falar de tudo isso. Quando aqui nesse versículo 14 ele está dizendo, né, sobre aqueles que são levados por todo vento de doutrina. Então, é importante que a pessoa atinja uma maturidade para que ela tenha discernimento. Né? Você vê que uma criança não tem discernimento, um jovem, um adolescente, um pré-adolescente não tem discernimento. Você vê os jovens não têm discernimento nenhum. Né? São levados pelo vento, principalmente os de hoje, pelas ilusões, pelo colorido desse mundo. Não sai uma palavra que preste da boca. Então você vê aqui o que Paulo está dizendo aqui. Olha, nós não podemos permanecer como crianças agitadas. Nós temos que chegar ao nível de ter discernimento das coisas. Eu lembro que quando nós vivíamos num falso evangelho, tudo era lindo, tudo era nós defendíamos a honra de líderes, nós defendíamos a honra de instituição, mas não tínhamos o discernimento. Tudo que nos falavam, nós abraçávamos aquilo, defendíamos aquilo. E a gente até brigava por causa disso, para defender a honra de homens, não para defender a palavra de Deus. Mas o que aconteceu? Deus tirou de lá, Deus teve misericórdia. Deus abriu os nossos olhos. Como nós sempre falamos, nós não saímos desse lugar por algo pessoal, mas porque tivemos esse discernimento. E queremos que muitos que estão lá, e claro, se essa pessoa, se você que nos está ouvindo, você está dentro desse falso evangelho, e você é um filho de Deus, vai chegar um momento que você vai ter o discernimento. Vai chegar um momento, eu não sei em que momento, eu não sei como, mas o Senhor Jesus vai abrir os seus olhos e vai te dar esse discernimento. E vai tirar você daí do falso evangelho. Seja você um líder, seja você um membro, seja você um oficial desse falso evangelho.
Esse momento vai chegar. Se você é um filho de Deus, um escolhido, um eleito, se você não é, você vai continuar enganado e enganando. Você vai continuar obstinado ao engano, a enganar os outros também. Não adianta. E defendendo isso e que não tem nada a ver com a Bíblia, nada a ver com a verdade. Você vai estar defendendo. Porque o falso evangelho, o que acontece com ele? Ele fala lindamente sobre a cruz, sobre Cristo, mas há uma verdade misturada com a mentira. Até porque o falso evangelho começou lá no Éden, quando o diabo, quando a serpente misturou essa verdade com a mentira. Então todo falso evangelho tem essa mistura, né? A verdade. Cristo morreu pelos nossos pecados. Uma pequena mentirinha. Mas agora nós também temos que sacrificar por Ele. Ele sacrificou por nós, mas agora nós temos que sacrificar por Ele. Falso evangelho. É sutil, né? É uma mentira misturada com a verdade. Cristo morreu por nós e consumou na cruz, mas você tem que fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte, tem que se esforçar para isso. Você tem que fazer o seu sacrifício, tem que fazer a sua parte, tem que fazer por onde. Então há uma mistura no falso evangelho. Mas quando nós atingimos esse pleno conhecimento do Filho de Deus, temos né? esse discernimento, não tem como mais você ficar no engano. É como alguém que sabe discernir uma nota falsa de dinheiro de uma nota verdadeira. Alguém que sabe discernir, né, por exemplo, um médico faz um exame lá, ele sabe discernir o que a pessoa tem, qual o problema. Ele vai saber isso, porque ele tem conhecimento disso. A mesma coisa quando alguém conhece a palavra de Deus, alguém se aprofunda na palavra de Deus e tem o interesse de conhecer a Deus verdadeiramente, então ela vai ter esse discernimento. E é exatamente o que Paulo está falando aqui, que aqueles que têm esse discernimento nunca mais serão levados por esses ventos de doutrinas, né? Falsas, de mentiras. É que assim, para resumir isso tudo que tu falou, esses dons foram dados, né, de pastor e de mestre, de evangelista, para ensinar a igreja, né, com o verdadeiro evangelho, para que haja um crescimento, para que aquele povo, para que aquelas ovelhas cheguem ao entendimento pleno do Filho de Deus. Que entendimento pleno do Filho de Deus é esse? Que Cristo teve que vir morrer no nosso lugar, que Cristo desceu da glória dele para assumir o nosso lugar, para nos libertar da ira de Deus, para nos libertar da escravidão do pecado e da condenação eterna do inferno. Esse entendimento da justiça de Deus, conquistada na cruz e nos dada de presente pela graça, mediante a fé, a crer nessa obra perfeita de Cristo. Todo filho de Deus, todo crente, toda ovelha tem que chegar a esse pleno conhecimento. E detalhe, lembra por qual razão nós fomos chamados, predestinados e eleitos? Como Paulo fala no início da carta de Efésios e como está escrito lá em Romanos capítulo 8, aquele que ele chamou, ele escolheu e ele predestinou para serem iguais à imagem e semelhança do primogênito, Filho de Deus. Cristo era o primeiro, o único, se tornou o primeiro de muitos irmãos. O propósito da morte de Cristo era nos libertar do pecado, nos salvar da ira de Deus e nos santificar para sermos iguais a Cristo. Então temos que ter esse pleno entendimento, e esse pleno entendimento nós vamos ter se estivermos em uma igreja unidos aprendendo de um verdadeiro pastor. Porque se não estivermos numa igreja aprendendo de um verdadeiro pastor, ter o entendimento perfeito da cruz de Cristo, do que ele fez, do que éramos, mortos em delitos e pecados condenados, e que Cristo veio para nos salvar disso, se não tivermos esse entendimento pleno, não esse entendimento superficial do falso evangelho, vamos ser que nem bebês, meninos agitados de um lado para o outro, que dá ouvido a todo e qualquer sorrisinho amarelo que vem e diga: Jesus te ama e tem bênçãos para ti. Porque, não se esqueçam, os falsos mestres, eles são ardilosos. Sim. Eles entram na mente da pessoa
de tal forma que ela passe a defender as mesmas coisas que ele, de forma inconsciente. São ardilosos, verdadeiramente. Induzem e o Senhor Jesus né? disse que nos últimos tempos isso seria com muito mais intensidade. Eles fariam sinais e maravilhas e todo tipo de sinais para convencer, para levar as pessoas a esse engano. E a maioria será levada a esse engano. A maioria, porque Jesus disse que poucas, então, passariam pela porta estreita. Né? E eu posso dar um exemplo, assim, clichê, desse induzir ao erro aqui dos falsos mestres, que Paulo está dizendo que a gente precisa chegar ao pleno conhecimento para não ser induzidos pelas doutrinas falsas desses falsos mestres. Quer um exemplo, só um exemplo só desses falsos mestres? Quando ele diz assim para ti, ó, sacrifica tudo que tu tem num altar de pedra para buscar o Espírito Santo, para chamar a atenção de Deus e receber o Espírito Santo. Faz o teu sacrifício, dá tudo que tu tem pela tua salvação, para tu receber o Espírito Santo. Esse falso pastor, esse falso mestre está te induzindo ao erro, a uma falsa doutrina que vai te condenar ao inferno exatamente no lugar onde ele também está. Só esse exemplo. E que o Espírito Santo convença vocês que estão ouvindo isso. Né? Então, para terminar, né, amor? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação, olha que legal isso, segundo a justa cooperação de cada parte, ai que legal isso, ai que legal, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ai meu Deus, amor, a gente precisava de um dia só para falar disso. Olha só, gente, olha só, em amor, nessa verdade, seguindo a verdade, veja que não é as falsas doutrinas, o falso evangelho, é seguindo a verdade. Quem é a verdade? O próprio Cristo, né? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Crescermos em Cristo. Ele é o cabeça, nós o corpo, e se a gente olhar para Cristo e para a cruz de Cristo, a gente vai crescer em pleno entendimento e conhecimento. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio das juntas. Olha só, um precisa do outro, né? Os ossos, para ficar de pé, precisa da junta dos nervos, né? Para sustentar os ossos de pé. Então, a gente precisa de todo mundo junto. Olha só, segundo a justa cooperação de cada parte. Justa cooperação. Não é eu deixar tudo nas costas do pastor, tá? Não é eu deixar. Justa cooperação de cada parte. O corpo, cada parte tem o seu papel. Cada parte do seu corpo sustenta aquela responsabilidade que ele tem. Tu que faz parte de uma igreja bíblica, para de deixar as coisas tudo nas costas do pastor. Para de deixar todas as coisas nas costas do irmãozinho. Cadê a tua justa cooperação? Cadê o teu serviço na obra de Deus? Lá na seita, talvez, tu fazia um monte de coisa. Agora, no verdadeiro evangelho, tu não faz nada. Tu se acomodou, tu parou. Tu deixa nas costas do pastor, nas costas do outro irmão lá, que é mais esforçado, e tu fica acomodadinho. Cadê a tua justa cooperação? Cadê a tua parte de auxiliar no crescimento dessa igreja? Escuta, se tu não fizer a tua parte, o corpo de Cristo vai continuar crescendo. Mas tu vai ter sérios problemas com a cabeça desse corpo, hein? Tu vai ter sérios problemas com a cabeça desse corpo. Cristo é quem capacita, tá vendo aqui, ó? Ele próprio dá o aumento. O próprio Cristo dá o aumento, o crescimento pro corpo. O próprio Cristo faz isso, através do poder do Espírito Santo. Mas cada um tem a sua responsabilidade. Se tu te negligenciar a tua justa cooperação, o corpo não vai parar de crescer por tua causa. Mas tu vai ter sérios problemas com Cristo. Nós temos que usar esse dom de forma completa. Nós temos que desenvolver, cada um de nós temos que desenvolver. Tem que haver um crescimento. Porque
Se é que todos nasceram de Deus, então todos esses nascidos de Deus, eles têm que crescer, eles têm que ter o desempenho dentro do corpo. Se uma parte do meu corpo não cresce, um desempenho, eu vou ficar deformado, eu vou ser um deficiente físico. Ele tem que crescer, tem que haver desenvolvimento, a mesma coisa com aqueles que receberam esse dom. Ele tem que usar esse dom de forma completa, ele tem que desenvolver o seu dom dentro desse corpo. Né? Quando eu digo assim, que se tu não tiver, porque está escrito aí, eu juro que está escrito aí na tua Bíblia, tá? Cada um tem que contribuir, a sua justa contribuição para o crescimento do corpo. Justa, olha só, Paulo poderia ter dito, a tua contribuição, aí a pessoa contribuía de acordo com a vontade dela. Não, é justa. Tem que ter um equilíbrio da tua justa... Quando eu digo, se tu negligenciar a tua justa contribuição para o crescimento, tu vai ter problemas com Deus, com Cristo, com a cabeça desse corpo. O que vai acontecer? Essa pessoa vai ser cobrada por Deus, por Cristo, e vai doer. Porque filho é disciplinado. Se não for disciplinado, repreendido, não sofrer as consequências, é porque não é filho. Então vai ser o quê? Expulso. Como disse João, estavam no nosso meio, mas saíram do nosso meio para se provar que nunca foram dos nossos. Nunca fizeram parte do corpo. Então, por isso tu, que diz que é nascido de Deus, tá aí e não cresce, não desenvolve, não dá frutos no corpo de Cristo, das duas uma. Se tu for um filho, espera que daqui uns dias Deus vai te dar uma rasteira, ele vai. Por quê? Porque tu tem que despertar. Porque o pai repreende o filho que ama. Se o pai não repreende, é porque não sois filhos, sois bastardos. Então, tu não vai fazer parte da família, tu vai ser expulso. Agora, se tu for filho, tu vai ser repreendido e tu vai crescer. Exatamente. Melhor crescer no amor e na espontaneidade do que levar chicotada de Deus. E se as pessoas nesse mundo, né? Nós vemos nesse mundo, nesse sistema... Ai, é uma verdade muito forte. As pessoas que trabalham lá, elas exercem lá uma função... Elas procuram fazer o seu melhor, porque elas querem contribuir naquela empresa e querem ser reconhecidas. Claro, elas estão atrás de números, né? De um bom salário, de um reconhecimento, de uma promoção, e elas fazem aquilo para que haja esse reconhecimento. Agora, quanto mais nós, os cristãos, que estamos inseridos nesse corpo de Cristo, que não fazemos isso por reconhecimento, não fazemos isso por números, não estamos atrás de números, estamos atrás de algo muito mais precioso, né? Que queremos agradar ao nosso Senhor. Nos parecer mais a Queremos ser aprovados não por esse mundo, não pelas pessoas, não por um patrão, por um chefe, pelo pastor da igreja, não pelo líder da igreja, mas pelo próprio Senhor Jesus. Então eu tenho que ter um desempenho. E esse dom que Ele me deu é a responsabilidade que Ele me deu de servi-lo, de fazer aquilo para honrá-lo, né? E tu sabe que muitos se escondem atrás de uma frasezinha que lá na época de Tiago foi falado de uma maneira diferente, mas traduzida para os dias de hoje é aquela frasinha que diz assim: não tenho que provar nada para ninguém. É ou não é? Não tem que provar nada pro pastor, não tem que provar nada para ninguém. Deus conhece o meu coração. Filho de Deus cresce junto com os outros filhos de Deus. Tem que provar sim. O que Tiago ensinou? Mostra-me aí a tua fé que tu diz que tem com as tuas obras. Ou não, é o contrário, né? Mostra-me as tuas obras aí com essa fé que tu diz que tem, que eu vou te mostrar a minha fé de filho de Deus, de fazer parte do corpo de Cristo, com as minhas obras. Mostra-me a tua fé. Sem obras, e eu te mostrarei a minha fé com as obras. Quer dizer, essas obras... Essa frasezinha é clichê. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Tiago repreendeu há 2000 anos atrás. Não. Mostra a tua fé que tu tem. Tiago complementou a Paulo. Ele fala também sobre isso, porque muitos ali... Tiago estava lidando com os cristãos dispersos. Então, muitos que não eram cristãos estavam ali no meio deles e diziam que tinha uma fé, que
que eram de Deus, mas só falavam e não faziam nada. Nada em favor do outro, nada em favor de ninguém, Só nada por ninguém. E assim muitos estão dizendo, não, eu sou cristão, até porque o Brasil aí tem uma estatística que diz que são 33% cristão, né? É questionável isso, porque se fosse, não seria um Brasil do jeitinho, não seria o Brasil da impunidade, da corrupção, né? Então veja que olha como a maioria das pessoas que se dizem cristãos, na verdade, não são cristãos. Carregam, se auto-intitulam pastores ou líderes, mas não são, porque às vezes tem obras, mas obras mortas, que não são válidas, porque não nasceram de Deus. Mas olha o que Paulo está falando aqui. Todo aquele que nasce de Deus tem que desenvolver, sim, tem que ter as obras. As obras não por obter nada, mas porque já receberam, porque foram salvos, porque já receberam esse dom que foi dado pelo próprio Deus. Então, é importante você meditar nisso, você pensar nisso. Se você se diz cristão, mas você está aí inerte, ou você ainda não atingiu esse discernimento, ou você nunca nasceu de novo, você não é cristão. E você deve avaliar isso e rever esse conceito de cristão. Porque se eu sou cristão, se eu nasci de Deus, então tem que haver um crescimento, tem que haver um desenvolvimento, desempenho disso. Tem que haver esse aperfeiçoamento, né? Tudo se aperfeiçoa com a prática, né? Eu tô inserido nesse corpo de Cristo e não é de uma hora para outra que eu vou aprender tudo isso, mas pouco a pouco eu vou dando fruto, eu vou crescendo, eu vou somando na vida dos outros, né? Eu vou aprendendo mais e mais e me tornando cada vez mais parecido ao Senhor Jesus, né? Então, acho que terminamos aqui essa parte, que foi longa, né? Mas vale a pena você meditar em tudo isso e entender a importância dessa carta aqui de Paulo aos Efésios. Bom, eu gostaria de pedir que você compartilhasse esse vídeo. É muito importante, como nós falamos no início, que você compartilhe, que você dê o seu like, porque esse canal ele tem como objetivo passar a verdade e salvar os perdidos. E se você acha isso conveniente, então compartilhe, se inscreva no canal, dê o seu like, o seu joinha e nos ajude a divulgar, a espalhar o Evangelho a todos aqueles que estão perdidos, tá certo? Nós vamos agora fazer uma oração em favor de todos. Eu gostaria que todos se unissem a nós nessa oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, meu Deus, por este vídeo que nós estamos gravando nesse momento e que será publicado, meu Deus, para que pessoas sejam alcançadas pela Tua Palavra, para que pessoas sejam tiradas do engano, meu Deus. Nós te pedimos agora, meu Pai, que a Tua misericórdia chegue a todos que estão nos assistindo de dentro de um presídio, de dentro de um hospital, de dentro de suas casas, de dentro do seu carro, do seu trabalho. Não sei aonde essa pessoa está agora, mas aonde esse vídeo está chegando, meu Pai, que chegue, meu Deus, a Tua misericórdia, que a Tua palavra penetre nessa pessoa, que a Tua verdade penetre na mente, no entendimento dessa pessoa, meu Deus, e que haja o arrependimento, meu Pai, e que ela venha mostrar os frutos do arrependimento, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, porque esse é o intuito desse vídeo. Nós estamos aqui, meu Deus, para ajudar, meu Deus, estamos aqui para alcançar os perdidos, meu Pai, e nós oramos também pelas famílias, por aqueles que estão sofrendo nos hospitais, estão sentindo dores agora, que essa dor venha cooperar para que ela venha enxergar a sua condição espiritual, para que ela venha se arrepender, meu Deus, do seu passado, dos seus pecados, e que ela venha nascer de novo, meu Pai.
Sim, meu Deus, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. E levanta aqui nesse vídeo, levanta nesse canal pessoas que venham nos ajudar a compartilhar, meu Pai, venham nos ajudar a espalhar a Tua palavra, aqueles que não te conhecem, aqueles que estão cegos dentro do falso evangelho, nas religiões. Em o nome do Senhor Jesus Cristo é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Bom, foi um prazer imenso estar aqui com todos vocês nesse vídeo e esperamos que você espalhe para o máximo de pessoas, principalmente para os seus familiares, amigos, parentes, conhecidos, para que eles tenham a oportunidade de conhecer, de ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe a todos e um forte abraço. Tchau, gente.